Que prazer, que alegria podermos estar gravando mais uma vez os atos litúrgicos para o culto ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Certamente Ele falará conosco por meio da sua palavra nessa noite e certamente nós o louvaremos, glorificaremos de todo o nosso coração. Esse é um momento de culto solene ao nosso Deus. Palavra do nosso Deus no livro de Salmos 23, verso 1, muito conhecido de todos, diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O tema do culto desta noite é vivendo como ovelhas de Cristo. Cristo é o supremo pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Então vamos essa noite cultuar à luz desse tema, vivendo como ovelhas de Cristo. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Farei a leitura deste capítulo, peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias. O texto é longo, mas peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura que farei deste capítulo. Ezequiel, capítulo 34. Leiamos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram um pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei.
Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com um lado e com um ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até esmagalhares fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Eu quero destacar, irmãos, o verso 31. Depois do Senhor usar a expressão ovelhas tantas e tantas vezes, prometendo vida farta para elas, um só rebanho, que ele teria um só pastor, ele diz a respeito dessas ovelhas no verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ou seja, o texto deixa muito claro que somos nós, homens sois, a humanidade. Essas são as ovelhas escolhidas do Senhor, aqueles que Ele escolheu, as suas próprias ovelhas. Que Deus tem cuidado destas ovelhas, Ele tem conduzido o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Adoremos ao Senhor neste momento com uma oração de adoração. Quero convidar ao Israel que nos conduza nessa oração, adorando ao nosso Deus. Depois cantaremos o hino O Bom Pastor, hino 151. Oremos ao Senhor e louvemos ao nosso Deus. Senhor, grandioso Deus e Pai, agora nós entramos em Tua presença, Senhor, para primeiramente Te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade tão incrível que não é dada muito, Senhor, por isso a Ti somos gratos, ó Pai. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder espalharmos a Sua palavra, Senhor, espalharmos o quão digno e bom o Senhor é para conosco, Pai. Obrigado por nunca nos desamparar, ó Pai, obrigado por estar sempre conosco. Obrigado por Sua misericórdia se renovar sobre nós a cada dia, ó Pai. Amém. Mesmo não sendo merecedores, Senhor. Sim. Obrigado, Senhor, por ter dado a Sua vida por nós, mesmo sabendo tudo o que viria a acontecer, tudo o que tem acontecido, ó Pai, tudo que nós fazemos
impensadamente, ó Pai, mas os pecados que cometemos, Senhor. Nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor faça com que nós voltemos os nossos olhos para Ti, ó Pai, para que a cada dia nós possamos nos arrepender, ó Pai. Amém. Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te adoramos e te glorificamos, ó Pai. Ao Senhor digno de toda honra e glória, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus, junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor, nas angústias ou na calma. Vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente. Vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não tremo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu cordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Sua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Passemos agora, irmãos, ao momento de contrição e confissão de pecados. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 53. Faremos a leitura dos versos de 4 a 6. Isaías 53, de 4 a 6. Faremos essa leitura de forma alternada. A Letícia e o Israel representarão a igreja comigo nessa leitura. Leiamos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Destaco o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabemos hoje que esse texto fazia referência, era uma profecia que remetia, que apontava para o Senhor Jesus, que levou sobre si as iniquidades, como diz o texto, de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Por isso que nós confessamos ao Senhor arrependidos pelos nossos pecados, porque sabemos que Ele foi ferido, Ele foi morto, crucificado pelos nossos pecados. Mas hoje temos paz com Deus, mediante esse sacrifício, mediante a redenção em Cristo Jesus. Por isso nos entristecemos, porque todas as vezes que pecamos, lembramos que esse pecado foi cravado na cruz do Calvário. E Ele sofreu, Ele padeceu por esses nossos pecados. Oremos ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, pedindo-lhe perdão. Vamos orar nesse momento. Baixe sua cabeça. Confesse os seus pecados ao Senhor nesse momento. Eu conduzirei os irmãos nessa oração. Senhor nosso Deus, nos chegamos nesse momento de culto diante da Tua presença, arrependidos, contritos, quando lemos na Tua palavra, desde a origem da Tua criação, e percebemos, Pai, pela Tua revelação, que o Senhor que nos criou com tanto amor, a Tua imagem e semelhança, foi, ó Deus, frontalmente desobedecido quando o homem pecou contra o Senhor. Sabendo que não deveria pecar e que, ao desobedecer a Deus, receberia a sentença de morte que já havia sido decretada por Ti, mas ainda assim o homem te desobedeceu, não te honrou como Deus soberano, como Senhor Criador, como perfeito, como Pai amoroso. E, ó Deus, hoje nós estamos aqui, depois de tantos anos, em que o Senhor providenciou um plano redentor, um plano de redenção para alcançar aqueles que o Senhor mesmo escolheu para ser um povo exclusivo, povo de propriedade do Senhor, povo que o Senhor decidiu amar e salvar. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos amou e o Senhor enviou o seu Filho para que todo aquele que no Senhor Jesus crê não pereça, mas tenha vida eterna. Contudo, ó Deus, mesmo sabendo que o Senhor veio e morreu pelos nossos pecados, nos entristecemos por eles, cada vez que o cometemos, porque sabemos que Ele é o motivo da morte de Cristo, e sabemos que isso entristece ao Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece cada um individualmente. O Senhor sabe, Senhor, das fraquezas de cada um. Te pedimos que o Senhor fortaleça, que com a Tua graça o Senhor venha sobre cada um de nós e perdoa nossos pecados em nome e por amor de Jesus, o nosso Redentor. Assim oramos, acreditando, confiando já no Teu perdão, porque temos advogado, o nosso Senhor Jesus. Em nome dele que oramos, agradecidos. Amém. Louvemos ao Senhor ainda neste momento de contrição, fazendo deste hino também a nossa confissão, cantando ao Senhor o hino Redenção 268 do nosso Inário Novo Cântico. Cantemos, louvemos ao Senhor com este hino. Destruir meu cativeiro e provar meu amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Nesse sangue purifica-me, Senhor, foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido,
Ser propício aos condenados a lutar na escuridão desse abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Irmãos, passemos agora ao momento de consagração ao nosso Deus. Consagre a sua vida ao Senhor neste momento. É o momento em que consagramos a nossa vida, é o momento em que consagramos nossos dízimos, nossas ofertas, momento em que erguemos as nossas vozes e louvamos ao Senhor, cantamos as verdades que glorificam, que exaltam o nome do nosso Deus. Cante ao Senhor conosco nesse momento, por meio de 2 louvores que vamos entoar agora. E depois desses louvores eu peço a Letícia que ore ao Senhor, consagrando também os dízimos e ofertas dos irmãos e das irmãs que depositarão no gasofilaço da nossa igreja durante o culto ou entregando a tesouraria da nossa igreja. Louvemos ao Senhor, consagremos os dízimos e oremos em consagração ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, tudo é paz.
me firma, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, declare. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O meu amor, o caminho abriu. Tudo consumado está. O meu amor, o caminho abriu, Senhor. Tudo consumado está. E quando tudo se acabar, ó Senhor, estarei seguro. Você me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Senhor, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me, Senhor. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, querido. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Senhor Jesus, Ele venceu. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai eterno, te agradecemos, Senhor, te louvamos, te bendizemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa, Senhor, cada irmão que pôde estar contribuindo nesse momento, ó Pai, para o teu reino, para a tua casa, Senhor. Amém, Senhor. Nós te agradecemos pelo trabalho, Senhor, pelo emprego. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão desempregados, ó Pai. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem suprido nossas necessidades, ó Pai. Louvado Nós te seja pedimos, o ó nome Deus, que de continue conduzindo a vida de cada um, ó Deus. Amém, Jesus. Nós te agradecemos pela tua presença, pela tua provisão, ó Pai. Te Sim, pedimos, Pai. Senhor, receba o nosso louvor, Pai. Amém, Jesus. Abençoe, Senhor, cada projeto, Senhor, dessa igreja. Que o teu Amém, nome seja Jesus. glorificado em todos eles, ó Pai. Que todos esses valores sejam utilizados, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, Amém, para a manutenção Jesus. da tua casa, ó Pai. Assim E que os seja. teus servos, Senhor, te louvem com suas vidas, ó Pai, e também na administração desses valores, ó Pai, e na administração da tua casa, Pai. Amém, Muito Jesus. obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado até hoje. Receba o nosso louvor, ó Pai, em gratidão ao Senhor. Amém, O Senhor. louvor ao teu nome, ó Pai. Fale Amém, conosco, Jesus. Deus, por meio da tua palavra. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bem, irmãos, chegamos agora ao momento de edificação, momento de ouvirmos a palavra do Senhor, a leitura do texto, a exposição daquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Faremos a leitura dos versos de 1 a 30. João 10, de 1 a 30, o famoso texto conhecido de Jesus, o bom pastor. Leiamos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A palavra de Deus é repleta de adjetivos para personalizar, para caracterizar, para enfatizar
quem é Jesus e o que ele representa. Nós temos 66 livros na Bíblia e temos aí por volta dessa mesma quantidade de adjetivos para Cristo. Ou seja, um adjetivo para cada livro da Bíblia. A finalidade de toda a Escritura é revelar Jesus Cristo. Por conta de todas essas características, por conta do seu papel na história da humanidade, desde a sua concepção, por conta do seu papel na história da criação do mundo, do universo, desde sua origem. E o objetivo de João, o apóstolo João, é revelar e enfatizar exatamente isso. Quem é Jesus? João, o foco dele é enfatizar a origem, a pessoa, a essência, as duas naturezas que há em Cristo. Sua natureza humana e a sua natureza, sobretudo, divina. É esse Jesus singular, único na história, é que João faz questão de demonstrar desde a abertura do seu livro, quando ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí, quando chega lá na frente, João vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, ou seja, do único gerado do Pai. Ou seja, gerado do próprio Deus, é a essência do próprio Deus. E esse texto que nós acabamos de ler fala: eu e o Pai somos um. Que Jesus Cristo é homem e Jesus Cristo é Deus. Isso fica muito claro em todo o seu evangelho. E esse evangelho é maravilhoso por isso, por nos mostrar esse Cristo com essas duas essências, a essência humana e a essência divina. E esse texto, queridos, é um dos textos mais belos que temos na Escritura. Como esse texto nos conforta, como esse texto nos alegra, como é bom. Como eu disse, são aí quase que a mesma quantidade de livros que temos na Bíblia, as mesmas quantidades de adjetivos que temos para caracterizar a Cristo. Mas, na minha opinião, nenhum deles tem tanta sensibilidade, tem tanta profundidade e passa tanto amor para nós, que fomos alcançados por essa qualidade de Cristo, que é o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Como é bom, queridos, sabermos que temos Jesus como nosso bom pastor. A ênfase de toda essa narrativa, de toda essa história que nós lemos aqui nesta perícope, neste texto que acabamos de ler, nessa parte do texto, é mostrar exatamente isso, que Jesus é o bom pastor. Os irmãos que acompanharam aquele drama da minha família, de quantas viagens eu fiz para o Rio, minha mãe internada, e quando eu preguei no Salmo 23, Salmo de Davi, onde Davi diz que Yahvé, o Senhor Yahvé, né? O Senhor ali em caixa alta, Deus Yahvé, é o meu pastor, nada me faltará. Eu dizia para os irmãos, né, que Deus é o nosso pastor, e era isso que nos consolava naquele momento em que minha mãe estava lá naquele hospital sozinha, desamparada, risco de Covid, suspeita de Covid, ninguém podia entrar na enfermaria que ela estava, totalmente isolada. E a única coisa que nos restava era confiar que o pastor, o supremo pastor, estava ali do lado dela, porque essa é a promessa da palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. É esse bom pastor que nunca nos desampara, que está sempre conosco.
Quantos momentos da vida, queridos, passamos onde ninguém pode nos ajudar? Onde estamos totalmente inalcançáveis, onde nenhum homem pode alcançar, seja fisicamente ou seja porque não pode alcançar aquilo que está na entranha da nossa alma, da nossa emoção, da nossa mente, do nosso coração, mas aonde ninguém pode acessar, onde ninguém pode estar, onde ninguém tem o que fazer para nos socorrer, nós temos o bom pastor, que cuida de nós. Que texto maravilhoso é esse texto que vem agora nos mostrar que Jesus é esse bom pastor. Quando Davi está lá dizendo que Yahvé, o Senhor, é o meu pastor, quando Davi diz isso, Davi que é o pastor de ovelhas, que é o rei de Israel, e que a profecia de Ezequiel que nós lemos, que o Senhor diz que Davi seria este pastor que apacentaria as suas ovelhas. Esse Davi, ele aponta para o próprio Deus que é o seu pastor. Ele aponta para Yahvé. Davi, que seria o pastor que conduziria a ovelha, que conduziria o povo de Deus, o povo de Israel, ele diz que acima dele, o pastor dele é Yahvé, o pastor dele é Deus. É Yahvé, Jeová, é caixa alta, é o Deus da aliança do seu povo. Então Davi, ele confessa lá no Antigo Testamento, muitos anos antes de Cristo, o Senhor é o meu pastor. E aí, como Davi sempre apontava para Cristo, quando ele diz, disse o Senhor, disse Yahvé ao meu Senhor, ou seja, ao Adonai, ao Deus que seria autoridade sobre a sua vida. Disse Yahvé a Adonai. Adonai a gente sabe que é a pessoa encarnada de Cristo, a autoridade. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Então Davi tinha o Senhor Yahvé e ele tinha o Senhor Adonai, a autoridade sobre a sua vida. Esse que viria, que venceria, que conduziria o seu povo por pastos verdejantes e assentaria à majestade do onipotente, de Yahvé, do Deus único, todo-poderoso, o Jesus encarnado, o Deus homem, estaria sentado na majestade do Senhor Todo-Poderoso, depois de ter conduzido as suas ovelhas, que incluía Davi, por pastos verdejantes. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. E ele veio para conduzir as suas ovelhas de uma vez por todas. Ele veio para dar a sua vida pelas ovelhas. Por isso o tema da mensagem dessa noite é o bom pastor e as suas ovelhas. E eu quero destacar nessa passagem que nós lemos 3 aspectos importantíssimos da relação desse bom pastor com as suas ovelhas. O primeiro ponto é que o bom pastor, ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. Tanto literalmente, de morrer mesmo por elas, como de dar a sua vida no sentido de dar o seu tempo, de estar conduzindo, de estar presente, de estar indo à frente, de conhecer cada uma das suas ovelhas pelo seu próprio nome. Isso é dar a sua vida, isso é dedicação, isso é estar junto, isso é tempo de atenção, é tempo de cuidado. Ele deu a sua própria vida. Então esse é o primeiro ponto. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. O segundo ponto é que o bom pastor, ele protege as suas ovelhas contra os ladrões e os mercenários.
Os ladrões são aqueles que não são os donos das suas ovelhas. As ovelhas, ela tem dono, que é o bom pastor. Os ladrões não são donos, eles tomam aquilo que não lhes pertence. E os mercenários são aqueles que trabalham para cuidar dessas ovelhas apenas por algum interesse. Mas quando vir o perigo, ou quando as suas ovelhas têm alguma necessidade, esses mercenários, eles fogem. E o terceiro ponto é que o bom pastor, ele é obedecido pelas suas ovelhas que o conhecem. As suas ovelhas ouvem a sua voz, ele conhecem, ele obedecem, eles seguem. Então são esses 3 pontos, queridos, que eu quero destacar nesse texto. O texto fala por si mesmo, e eu quero destacar apenas esses 3 aspectos desse texto e deixar para a nossa reflexão nessa noite. Lembre-se, o bom pastor, ele deu a sua vida por você, que é a sua ovelha. Ele conduz, ele dedica a sua vida, o seu tempo, a sua atenção a você, que é a sua ovelha. O bom pastor, ele te livra dos perigos, ele te livra dos ladrões, ele te livra dos mercenários, dos enganadores. Mas o bom pastor, ele é obedecido pelas suas verdadeiras ovelhas. Então que nós possamos refletir nessa noite, se nós temos entendido esse grande amor de Cristo, o Deus encarnado, que se fez carne, ele deu a sua vida, ninguém tirou dele. Ele tem o poder de dar e de reaver. Ele deu e ele tirou por amor a nós. E nós vimos isso no sermão passado. É necessário nascer de novo. E esse novo nascimento, nós vimos que é ser gerado não da carne e do sangue, mas da água e do Espírito. E isso é uma ação de Deus em nós. Jesus mesmo foi quem disse em João: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Essas são as suas ovelhas, aquelas que lhes foram dadas pelo Pai, que vão a Cristo, e Ele, como bom pastor, as conduz. Então reflita comigo à luz desse tema: o bom pastor e as suas ovelhas. Como eu disse, Jesus tem vários adjetivos. Ele é chamado de advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, juiz, bem-aventurado, único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, homem de dores, a cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a pedra, sacerdote, a porta, água viva, o pão da vida, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio, o fim, videira verdadeira, Messias, o santo, o mediador, o amado, o tronco, o carpinteiro, luz do mundo, imagem do Deus invisível, o verbo, luz dos homens, pedra da esquina, o Salvador, servo, autor e consumador de nossa fé, todo-poderoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, eu sou, o noivo, filho unigênito, Emanuel, filho do homem, a aurora, o amém, o rei dos judeus, o profeta, o redentor, âncora, o resplandecente estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Mas dentre todos esses, eu fico maravilhado em ouvir que este, que é tudo isso, que veio ao mundo para nos salvar, ele veio porque ele é o bom pastor. Ele é o pastor que veio para conduzir o seu povo que estava perdido. Essa analogia, é bem conhecida de nós cristãos. Por que a palavra do Senhor
usa tantas vezes essa analogia de pastor e ovelhas? Quando nós observamos os patriarcas desde Abel, desde lá do início, Gênesis capítulo 4, versículo 2, nos diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Gênesis 13, 3 diz que Abraão era muito rico e ele tinha rebanhos, ou seja, ele tinha o seu gado, certamente dentre esses gados ali, ovelhas, ou seja, ele cuidava do seu rebanho. Êxodo 3:1 diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Ou seja, esses personagens, esses líderes, conduziam rebanhos. Interessante essa analogia que a Bíblia sempre usa desses homens que foram chamados por Deus para conduzir o seu povo, serem pastores de rebanho, pastores de ovelha. Caso de Davi, clássico, Davi, pastor de ovelhas. Tem Jacó, todos eles, cuidavam de rebanhos, cuidavam de ovelhas. Foram esses homens que cuidavam dessas ovelhas, que cuidavam desses rebanhos, que o Senhor Jesus sempre chamou para conduzir o seu povo. Interessante isso. Por que os rebanhos? Por que esses animais? Porque eles eram animais frágeis, eram animais que requeriam cuidados, dos seus pastores, que tinham que realmente se colocar muitas vezes em risco para salvá-los, para conduzi-los bem. E precisava se dedicar muito para o cuidado, porque eram animais extremamente vulneráveis. A ovelha, uma visão muito limitada, enxerga pouco, muito vulnerável, qualquer predador a dilacera, a destrói. Então, o pastor ele tem que estar sempre atento no cuidado com este rebanho, com as suas ovelhas. Então, ao longo de toda a Escritura, nós percebemos essa analogia que há desde Reis. Olha o que diz Reis 22:17. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Zacarias 10:2. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Zacarias 13:7. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ezequiel 34, nós lemos aqui na nossa liturgia. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. E nós vimos que depois Davi mesmo afirma que ele tinha um pastor. E Jesus afirma que ele é o bom pastor. Ele é o pastor que veio para, de fato, dar a sua vida pelas ovelhas. E Davi deixa de ser pastor e passa a ser alcançado pelo bom pastor, que teve a sua vida resgatada como ovelha pelo bom pastor que é Cristo. A alegoria registrada em João 10, é o nosso texto de 1-18, pode ser vista como sendo o cumprimento de Ezequiel 34:23, quando diz que o opróbrio Jesus é o bom pastor, tal como foi predito. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 79:13, quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. Salmo 81, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Salmo 95:7, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Ezequiel ainda 34:15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Irmãos, prestem atenção nesse texto, Ezequiel 34:15, e vejam se nós não temos como afirmar categoricamente que quando Jesus diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é Deus.
Olha a profecia de Ezequiel 34:15. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. E Jesus, ele vem e diz, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E ele ainda usa a expressão bom, sendo que ele mesmo havia dito, lembram-se lá na história do Evangelho, quando ele se encontra com um jovem, ele chama bom mestre, e ele fala, como me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. Ou seja, se você não me reconhece como Deus, por que me chamas bom? Mas aqui, quando Jesus vai se identificar para aqueles fariseus, para aquelas pessoas que estão questionando a ele ali, que havia, porque esse é o contexto, Jesus havia acabado de curar um cego, e esse cego agora estava vendo e estava glorificando ao Senhor. Se os irmãos observarem aí no capítulo 9, final do capítulo 9, a partir do verso 35, os irmãos entenderão que esse é o contexto. Observem o verso 35 do capítulo 9. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Aqui Jesus está falando sobre um jovem que era cego, ele foi expulso da sinagoga, quando ele passou a enxergar. Aí, ouvindo Jesus que o haviam expulsado da sinagoga, Jesus o confronta e pergunta, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, aquele que era cego e que agora via, e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Ou seja, Filho do Homem. Jesus está se apresentando para aquele jovem que era cego, que agora foi curado por Cristo. Jesus se apresenta para ele e pergunta se ele cria que aquele que ele estava vendo, que estava com ele, era o Filho do Homem. E a resposta do cego está no 38, quando ele diz, aquele que era cego. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. E adorou a Cristo. Então Jesus, ele se apresenta, ele recebe a adoração daquele que é cego. Ele está afirmando que é Deus. E a profecia que lemos em Ezequiel confirma isso. O Senhor, eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ou seja, Deus está dizendo que é Ele mesmo que, antes da encarnação de Cristo, dizia que Deus mesmo conduziria, apacentaria as suas ovelhas. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. Sendo que bom só tem um, que é Deus. Então, irmãos, eu gostaria de deixar claro que essa analogia, conforme vimos nessas passagens, deixam muito claro que os escritores, inspirados por Deus, sempre usaram essas expressões de que o Senhor é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Isso não é algo apenas do Salmo 23. Isso não é algo apenas aqui de João 10. A gente viu Ezequiel, a gente viu vários textos aqui, essa expressão. O meu povo é como ovelha sem pastor, frágil que precisa ser cuidado. O objetivo do Senhor nesta passagem é mostrar e apresentar a Jesus como esse bom pastor e o que isso significa. Observem comigo nesse primeiro ponto, meus irmãos, quando nós dizemos que o bom pastor ele protege as suas ovelhas com a sua própria vida, no sentido de não apenas dar a sua vida literalmente por elas, como por protegê-las no cuidado diário, por conduzi-las, por apacentá-las, por ampará-las, por dar a vida eterna a elas por meio da sua própria vida. Então essa é a forma de Jesus nos proteger, como suas ovelhas, dando a sua própria vida por cada um de nós, conhecendo individualmente cada um de nós pelo nosso próprio nome. Jesus sabe que eu sou o Ivan, Ele cuida da minha pessoa, Ele me protege, Ele está adiante de mim, me conduzindo. Ele conhece a cada um de vocês, meus irmãos. Vocês são ovelhas do Senhor, que Ele conhece cada um pelo seu nome. Ele conduz, Ele direciona, Ele vai adiante,
Ele é a porta. Você entra, você encontra abrigo, você está salvo, você está protegido, você sai, ele está indo à sua frente, adiante, conduzindo para pastos verdejantes, a águas de descanso. Ele está te protegendo, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte. Ele está contigo. Ele dá a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebata da sua mão. Olha que segurança. Ninguém pode nos arrebatar da mão do bom pastor. Ele nos dá a vida eterna. Jamais perecerão. Essa certeza só quem é ovelha e conhece o seu pastor pode ter. E de quem que esse bom pastor nos protege? Contra os ladrões e os mercenários. Verso 1, 8, 10, 12, 13 e 26. Esse é o nosso segundo ponto. Contra quem o bom pastor, que protege as suas ovelhas com a sua própria vida, literalmente, e no dia a dia, na sua atenção, no seu tempo, no seu cuidado, no seu zelo, que garante às suas ovelhas a vida eterna, contra quem que esse Senhor está trabalhando dia após dia com a sua vida pelas suas ovelhas? Contra os ladrões e os mercenários. É isso que os versos 1, 8, 10, 12, 13 e 26 nos dizem. Observe o verso 1. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, o porteiro não abre a porta, ele não é do povo de Deus, ele não é pastor, ele não é dono das ovelhas, ele não tem autorização para cuidar daquelas ovelhas. Ele invade o aprisco das ovelhas, ele vem por outro caminho que não é pela porta. O porteiro não conhece. Jesus, que é a porta, não reconhece. Ele é ladrão, ele é salteador. Lembrando que Jesus está falando isso aqui para aqueles fariseus, para aqueles homens que se julgavam ali pastores, que podiam conduzir o povo. Eles que eram os líderes espirituais que conduziam as pessoas. Jesus não aprovava a conduta deles, o pastoreio deles, como ele conduzia aquelas ovelhas. Os irmãos observarem o capítulo 9, verso 22, quando os pais desse jovem que era cego e foi curado, foi questionado pelos fariseus sobre esse evento, os pais ficaram com medo daqueles fariseus, porque sabiam o que eles podiam fazer com eles. E olha por que os pais tinham medo. Capítulo 9, verso 22. Isto disseram seus pais, os pais do cego, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Então Jesus está dizendo para aqueles fariseus que qualquer um que veio antes dele eram ladrões e salteadores. Qualquer um ali que veio com esta autoridade de pastorear o rebanho. Esse é ladrão e salteador. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. É por isso que aquele jovem ali, ele creu em Jesus como Filho do Homem, como o Senhor. Ele não deu ouvido aos ladrões, aos salteadores, aqueles que vieram antes dele. Ele se rendeu a Cristo. Por quê? Porque a ovelha reconhece quando o seu Senhor fala com ele. E quando Jesus questiona, ele reconhece. Creio, Senhor. Creio em Cristo. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O pastor cuida da ovelha. O ladrão, o salteador, a ovelha não é propriedade dele. E ele não traz benefício para a ovelha. Ele explora a ovelha.
ele prejudica a ovelha. Ele não tem nada para oferecer de bom para a ovelha. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vi recentemente um testemunho de uma pessoa dizendo que viu isso presencialmente numa dessas igrejas, onde estava ali os líderes recolhendo os dinheiros, fazendo campanha, pedindo um monte de campanha, e quando chegou uma pessoa necessitada, membro da igreja, chegou ali necessitada e foi pedir uma ajuda àqueles líderes, a resposta que obteve foi: daqui não sai nada, aqui só entra. Esses são ladrões, salteadores, apenas exploram as suas ovelhas, não acodem as suas ovelhas, não atendem as suas ovelhas. Eles são ladrões, salteadores. Eles só vêm para matar, roubar e destruir. Verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Mercenário é aquele que está ali enquanto lhe convém, enquanto está recebendo, enquanto está tendo benefícios. E aí ele diz que está cuidando das ovelhas. Mas logo que vem o primeiro problema, ele que não é proprietário, ele que não é apenas um mercenário, as ovelhas não lhe pertencem. O mercenário, como diz o 13, verso 13, foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então, são desses que o Senhor, o bom pastor, ele protege as suas ovelhas. E, queridos, como temos mercenários, como temos ladrões, salteadores. E a Escritura não deixa eles para trás. Jeremias 23:1 diz: existem, contudo, maus pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas de meu pasto, diz o Senhor. Ezequiel 34:2: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Zacarias 11:17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Números 27:17. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então notem, a palavra de Deus ela traz essas diversas referências que vão contra aqueles que são ladrões, salteadores, que vieram para matar, para roubar e para destruir, não para cuidar das ovelhas. O mercenário, ele intimida, eles tentam obter a posse das ovelhas, eles pulam os muros para entrar no aprisco. Eles imitam o verdadeiro pastor com filosofias falsas, religiões falsas, ética falsa. Eles tentam seduzir as ovelhas. Quando o perigo se aproxima, fogem das ovelhas. Esses são mercenários, ladrões, salteadores, não cuidam das ovelhas, só as exploram. Esses vieram para matar, roubar e destruir. Nós precisamos reconhecer esses mercenários. Nos últimos dias viriam muitos falsos mestres pregando e dizendo ser ali pastores que estariam conduzindo as ovelhas. Temos que ter muito cuidado com isso. Em terceiro e último lugar, o bom pastor é obedecido por suas ovelhas que o conhecem. Observem o verso de 3 a 5. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
verso 27, é onde ele encerra essa passagem, reafirmando isso, depois de ter dito para aqueles fariseus que ele é o Cristo. Quando eles perguntam para Jesus, mas responda de uma vez, você é verdadeiramente o Cristo? Então Jesus ele diz afirmativamente, eu já tenho vos dito, vocês não me creem. Respondeu-lhe Jesus, verso 25, já vou-lo disse, não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. As obras testificam que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias. E é por isso que as ovelhas ouvem a sua voz. Mas Jesus vai dizer para eles no verso 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus ele já descarta que aqueles não eram as suas ovelhas. Ou seja, vocês não fazem parte do meu aprisco, não fazem parte do meu povo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que é gerado, que nasceu de novo da água e do Espírito, esse é o que o Pai dá, e esse é maior do que tudo, e da mão dele ninguém arrebata. Que palavra maravilhosa que esse texto nos dá, queridos. Então essa mensagem dessa noite é para que a gente saiba que nós nascemos de novo, como dissemos no último sermão, uma nova vida com Cristo, somos ovelhas do seu pastoreio, somos cuidados por Ele, porque nascemos de novo, fomos dados para Cristo, nosso bom pastor, pelo próprio Deus. Por isso nós fomos a Ele, por isso que nós nos chegamos a Ele, Ele nos toma e nós somos considerados por Ele como maior do que tudo. E aquele que é dado pelo Pai a Ele, das suas mãos, ninguém arrebata, ninguém arrebatará. Eu e o Pai somos um. Essa é a prova mais cabal da divindade, da natureza humana e divina de Cristo. Na sua natureza divina, verso 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Só Deus, só quem é Deus, só o ser de Deus pode dar tamanha garantia, pode garantir vida eterna, pode garantir que ninguém arrebatará da sua mão. Só Deus é todo-poderoso. Só Deus é maior do que todos, do que tudo. Eu e o Pai somos um. Possamos refletir na palavra que ouvimos aqui nessa noite. O bom pastor, ele protege as suas ovelhas, dando a sua própria vida por ela. O bom pastor, ele protege as suas ovelhas dos mercenários, dos ladrões, dos salteadores. E o bom pastor é obedecido pelas suas ovelhas que lhe conhecem e o seguem. Você, como ovelha de Cristo, tem ouvido a voz do seu pastor, você reconhece a voz do seu pastor, tem seguido o seu pastor? Ou os mercenários, ladrões, salteadores têm conseguido te cegar, te enganar? Nós só conheceremos a voz do nosso pastor se nós o ouvirmos, se nós deixarmos que ele fale conosco. Nosso pastor é Jesus Cristo. As ovelhas somos nós. Você tem ouvido a voz de Cristo? Você tem dado atenção às palavras de Cristo para a sua vida? Se você é ovelha, é necessário que você ouça a voz do seu pastor para que você a reconheça. É necessário que você conheça as Escrituras. Então, queridos, a aplicação que fica para nós nessa noite é que nós devemos obediência a esse que deu a vida por nós. Nós devemos olhar para Ele e darmos a Ele a honra que lhe é devida pelo seu grande amor,
de ser o nosso bom pastor que morreu por nós. Que alegria, que graça, que amor, que bondade. E Ele nos protege de todos os males, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Mas nós devemos ouvir a sua voz e obedecê-lo e seguirmos a Ele. Então, que nós possamos seguir a Cristo, o nosso bom pastor, descansar nele, sabendo que Ele cuida de nós. Essa é a relação nossa para com o nosso bom pastor nessa nova vida com Cristo. Ovelha e pastor. O bom pastor que cuida das suas ovelhas, que morreu por elas e que dá a vida eterna para elas, que cuida delas a cada dia. Queridos, como é bom nos relacionarmos com esse nosso bom pastor que é Cristo. Dia a dia caminharmos com Ele, ouvindo a sua voz, seguindo os seus passos, os seus mandamentos, nos relacionarmos com Ele e seguirmos somente a Ele. Nada mais. Que Deus te abençoe, que você possa ser uma verdadeira ovelha, seguir o verdadeiro e bom pastor que morreu para te dar a vida eterna. Ele está com o Pai, Ele e o Pai são um e cuida de nós. Se o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, está cuidando das suas ovelhas, cuidando de nós. Que você receba essa palavra e descanse nesse Deus como seu bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Nós passemos agora um momento de glorificação. Tendo ouvido a palavra do nosso Deus, tendo sido edificados por ela, respondamos ao Senhor cantando o hino O Bom Pastor, hino 109 do nosso Cenário Novo Cântico. Após o hino, teremos a oração final, a impetração da bênção, o Amém Tríplice. Louvemos ao nosso Deus. Confiando
Oremos, irmãos. Santíssimo Deus e Pai, em Tua presença nós mais uma vez nos encontramos agradecidos por mais esse culto que pudemos prestar ao Senhor, Pai. Obrigado por todos os atos desta noite que foram colocados diante da Tua presença e que foi recebido da Tua parte a cada um de nós. Obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra, pelos hinos que aqui foram cantados, pelos louvores. Obrigado pela leitura e exposição do texto sagrado. Obrigado, meu Deus, porque temos a certeza pela Tua palavra que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que conduz as Tuas ovelhas, é o Senhor que as protege, é o Senhor que as salva. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigado, porque o Teu povo, Pai, ovelhas do Senhor, se reúnem a fim de se alimentarem da Tua palavra, aguardando o dia que o Senhor há de buscar, que o Senhor nos resgatará, cada uma das Tuas ovelhas, para habitar eternamente com o Senhor. Obrigado, Pai, por esse cuidado. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Louvado seja o Senhor. Obrigado por tudo. Que o Senhor agora, Pai, guarde a Tua igreja, guarde o Teu povo. Continue os abençoando, Senhor, durante toda a semana, protegendo, livrando de todo o mal, ó Deus. E que eles possam refletir cada dia nessa palavra e serem ovelhas, ó Pai, que vivam para o pastor que é Cristo, vivam seguindo a orientação do seu pastor. Ó Deus, conduza-nos debaixo da Tua paz e da Tua proteção, assim te pedimos, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja Esmirna, Igreja do Senhor, sobre todo o Teu povo, ó Deus, em toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Passando aos avisos costumeiros, quero pedir aos irmãos que participem conosco dos estudos às sextas-feiras, a partir das 19h30, o estudo que temos feito aí, a série A Batalha Espiritual continua, quebrando os tabus, quebrando muitas heresias que há em torno desse assunto, de expelir demônios, de amarrar Satanás e possessão demoníaca e todas essas coisas. Estamos estudando isso à luz da palavra de Deus para sermos bem orientados quanto a isso, que é verdade, está na palavra do Senhor. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os poderes que habitam as regiões celestes. Então, é verdade, mas temos que ter a sabedoria para estudar esse assunto à luz da palavra de Deus. Participe conosco, esse tema é muito importante, sobretudo nos dias atuais. Participem também da nossa escola bíblica dominical, está sendo ministrada pelo presbítero Danilo, da Igreja Presbiteriana Betel, todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã. Entre lá e assistam conosco. O link é disponibilizado aí no grupo da Igreja Esmirna, e aqueles que não estão no grupo podem acessar o link pelo site da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Só acessar aí o Google, Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Domingo, 10 horas da manhã, estará o link ao vivo para a participação de todos que quiserem. Tá bom? Estamos estudando a série no livro de Eclesiastes.
um livro, um estudo excelente. Participe conosco aos domingos às 10 horas da manhã. Nossa programação na igreja tem gradativamente voltado ao normal, presencialmente. Os irmãos que forem se sentindo aí mais confortáveis para participar conosco da nossa programação, participem conosco, dê aí o seu nome para participarem conosco, a junta diaconal, e certamente você terá seu espaço reservado lá para cultuar presencialmente conosco. Estamos retornando devagar às nossas atividades, retornaremos com a classe de catecúmenos e todas as demais atividades. Temos trabalhado na igreja. Ontem, sábado, estivemos trabalhando lá já com uma equipe, eu, o presbítero Donizete, o presbítero Paulo, seu Getúlio, estivemos trabalhando ali na fachada da igreja. Enfim, devagarzinho nossa rotina normal vai voltando aí para a nossa vida diária. Então, que Deus nos abençoe, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe as nossas programações, nossos projetos. Em breve o futsal estará de volta. Vamos continuar orando por isso e orem aí pelo nosso país, pelos nossos governantes e para que tudo isso passe de uma vez. Lembrando das nossas reuniões de oração, todos os dias a partir das 15 horas, das 15 às 16 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Participem conosco pelo grupo de oração da Esmirna. Se você não está no grupo, peça para ser colocado. Bom, tem sido bênção, Deus tem abençoado grandemente, um momento muito prazeroso, esse momento que a gente separa na nossa tarde para orarmos juntos. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.